Olá a todos, canal sobre motores. Hoje vamos montar este motor aqui, é um Mercedes-Benz OM 501, esse motor foi retirado de um veículo como este. O motor de um dos meus inscritos de Moscou, de um caminhão basculante, enfim, equipamento rodoviário. Eu desmontei esse motor em novembro, no outono. Agora estamos na primavera e só agora estou começando a montagem. Vou explicar rapidamente porque isso aconteceu. Bem, primeiro foram os trabalhos de usinagem. O motor foi levado para a usinagem ainda no começo de dezembro e só recebi ele de volta no final de fevereiro ou até no começo de março, já nem lembro direito. Qual foi o problema? Bem, em primeiro lugar, esse motor foi para o concerto na primavera passada, há um ano, em Moscou. Tentaram usinar o alojamento para os mancais principais e depois do concerto começaram os problemas constantes. Lá, no geral, o motor não funcionava direito. Desmontaram o motor de novo, levaram o virabrequim para balancear, ajustaram as bielas pelo peso e assim por diante. Montaram tudo de novo e mesmo assim o motor não funcionava direito. Ou seja, havia alguns ruídos estranhos, ele vibrava e assim por diante. Então qual era o problema? As válvulas estavam batendo nos pistões, mas na última manutenção, há um ano, trocaram o comando de válvulas, compraram ele em algum lugar na Europa. Não sei, só repasso o que o cliente falou e o que lembro. Então, qual a minha opinião? É que o concerto que fizeram aqui não foi muito bom, digamos assim. Primeiro, os trabalhos urgentes foram feitos de qualquer jeito. No geral, nossos operadores de máquinas ficaram surpresos com esse bloco, com tudo que aprenderam e o trabalho que tiveram. Disseram que nunca tinham visto algo assim. Isso é a primeira coisa. E a segunda é que o comando de válvulas foi escolhido errado. Agora quero verificar isso de novo. Ali não está instalado o antigo comando de válvulas RASP e Itzoval, que era desse motor. Há mais de 3 meses compramos um novo, o 9 mais comum. Agora vou medir a altura da válvula, vou colocar o comando de válvulas em um prisma com um indicador triangular, vou observar os ressaltos e assim por diante. Mas antes disso, ainda vamos fazer mais uma coisa. O cliente já não está satisfeito porque o concerto demorou tanto, mas de qualquer forma eu digo para ele que, depois dos seus bárbaros, nossos operadores de máquina fizeram tudo o que puderam e, além disso, como sempre, há fila para os operadores de máquina. Mas qual é o outro problema? O que vemos aqui é que temos um motor em V, até as superfícies de apoio no cabeçote de cilindros estão em um ângulo em relação a este plano. Ou seja, quem entende do que estou falando sabe que é problemático alinhar as superfícies de apoio no cabeçote para usinar. E, por isso, para esse trabalho, enviamos o motor para a fábrica. Lá também não é fácil conseguir vaga, tem fila e tudo mais, e é por isso que o cliente já não está satisfeito. Bom, o que posso dizer? Rápido e bem feito, infelizmente não existe, ou pelo menos eu não sei fazer assim. Então, depois que o motor voltou para nós após os trabalhos na fábrica, já se passaram cerca de 3 semanas. Bom, eu não podia simplesmente largar meu trabalho e eu nem sabia quando ele chegaria e assim por diante. Eu estava com tarefas em andamento lá e quando esse bloco chegou, desmontava o nono. E claro, eu precisava montar o motor, enviar o carro e só então começar a consertar esse motor. Então, sobre os trabalhos de preparação, o que nós tínhamos? A base para os mancais principais, também a substituição das buchas do comando de válvulas e o ajuste das buchas do comando, além do ajuste das superfícies do cabeçote, e também preparamos a base para as camisas dos cilindros. Ou seja, o conjunto padrão, o kit completo para o motor 501. Também vemos que as tampas foram retificadas, sim, porque aqui também havia problemas com isso. Também retificamos aqui as superfícies de assentamento, tanto na tampa quanto no próprio bloco, mas ali foi coisa de centésimos, talvez décimos de milímetro. Foi feito muito trabalho, também trocamos as buchas guia, aqui temos buchas guia nessas tampas, e elas também estavam gastas, danificadas, mas também esses furos foram feitos um pouco mais para baixo, porque tivemos que desgastar bastante a tampa nesse local, ou seja, a tampa ficou mais baixa e aí houve um desalinhamento da rosca. Bom, são alguns décimos de milímetro, mas de qualquer forma o parafuso ficaria torto pressionando de maneira errada. E no geral fizemos esses furos, também os colocamos um pouco mais para baixo. Então não sei qual vai ser o resultado final do bloco. Após os últimos trabalhos de usinagem surgiram muitas perguntas, mesmo com o máximo esforço dos operadores de máquina, mas de qualquer forma agora só vou ver tudo isso quando começar a montar o motor e eu já tinha falado sobre isso para o cliente ainda na desmontagem do motor.
Eu disse que para ter 100% de certeza é preciso trocar o bloco, ou seja, comprar, por exemplo, um bloco separado ou o motor completo e aí sim montar ele. Mas o cliente disse para fazermos esse bloco, ou seja, fizemos tudo o que podíamos. Mas não sei como tudo isso vai sair agora, vamos torcer para que tudo dê certo. Então, quais são as minhas próximas ações? Vamos começar como de costume, abro todos os canais de óleo, assopro, limpo todos os canais, depois limpo o bloco aqui também, como sempre, e aí começamos. Antes de instalar o comando de válvulas, primeiro vamos fazer as medições, depois instalamos os injetores de óleo, também instalamos o comando de válvulas lá, depois instalamos o virabrequim, depois disso vamos trabalhar com o conjunto dos pistões, lá teremos que medir o quanto o pistão se projeta acima do bloco dos cilindros e cada pistão terá que ser ajustado individualmente no torno, cortando um pouco, mas isso no geral também é tudo padrão. Também teremos 5 cabeçotes novos, acho que é a primeira vez que temos cabeçotes novos, ou seja, eles já estão todos completamente montados, com todas as válvulas, tampas, borrachas, molas e tudo mais. Mas o cliente pediu para desmontar esses cabeçotes, tirar essas tampas e colocar tampas da marca Erling. Já que o cliente pediu, é claro que vamos fazer tudo isso. Então são 5 cabeçotes novos e um cabeçote foi trocado. Da última vez, quando houve o concerto em Moscou, há um ano na primavera, também tinha um cabeçote novo, mas lá eu também ajustei as válvulas no local e coloquei as tampas, montei tudo aqui. Por exemplo, temos uma turbina aqui depois do concerto do equipamento elétrico, também depois do reparo. Também teremos uma biela nova que o cliente enviou, ele ainda tinha bielas da empresa BF depois do último concerto, mas eu não sei quem assiste o meu canal. Eu tento não usar bielas da BF, porque há muitos casos em que elas entortam e os casquilhos acabam sendo soldados, ou seja, já tive vários casos assim, especificamente com bielas fabricadas pela empresa BF. Por isso expliquei ao cliente, disse que não é recomendável usá-las. Posso até instalar, mas quanto ao futuro, não assumo responsabilidade. É isso. No final foi adquirida uma biela da empresa OE e em 5 bielas foi feita a substituição da bucha do pino do pistão. Então é isso que temos. É um motor interessante, mas refazer o trabalho de outro não é prazeroso. Já me arrependo de ter pego esse motor para consertar, o cliente está insatisfeito e assim por diante. Agora a responsabilidade é montar tudo certo. Preciso de alguma forma garantir que esse problema não vai acontecer de novo, que as válvulas não vão bater nos pistões, ou seja, de qualquer forma, minha explicação é uma só. As válvulas estavam batendo nos pistões. O comando de válvulas agora está correto, escolhido pelo número do chassi. O responsável pelo fornecimento confirmou que o comando anterior não era desse motor. De qualquer forma, agora vou verificar tudo isso novamente. Então, acabei fazendo uma introdução meio longa. Bom, eu também tenho algumas emoções e preocupações em relação a esse motor, por isso ficou assim. Esse é nosso volume de trabalho, vamos começar a montagem.
Terminei o trabalho com o bloco, limpei, soprei todos os canais e todas as roscas várias vezes e assim por diante. O bloco está totalmente preparado, podemos começar a montagem. Primeiro, fecho os canais de óleo, instalo as tampas e também instalo os injetores de óleo. Depois provavelmente já coloco as camisas, então viro o bloco, instalo o eixo comando, o virabrequim e aí vamos trabalhar com o comando, medir o ressalto dos pistões acima do bloco, vamos instalar os pistões um por um, fazer as medições, ir até o torno, usinar. É um trabalho bem trabalhoso. Também enxaguei novamente as tampas das engrenagens. Esta é a engrenagem do virabrequim, do comando de válvulas. Esta é a engrenagem da transmissão do compressor. Também lavei tudo de novo, preparei as tampas. Agora vou ver em algum lugar, vou trocar uma arruela e também os injetores de óleo. Assoprei tudo, verifiquei esses furos aqui, pensei que talvez alguns estivessem entupido. Bem, estou falando daquele tucho que girou e comeu o ressalto, mas ali não foi porque o furo estava entupido, e sim porque a chaveta caiu do próprio tucho. Isso é um problema comum nesses motores, então todas as injetoras. Também assoprei, lavei tudo, verifiquei o que temos. Verifiquei tudo, não estão entupidas. Então vamos começar a montagem das legendas. Certo, então depois eu desembrulhei o pistão foi comprado já faz uns 2 meses e meio, ou até talvez 3 meses depois da compra. Na hora eu abri, dei uma olhada, bom, os cilindros eram assim ou assado, os pistões também, pesei e tudo mais. Por isso, aqui eu tenho os cilindros e os pistões e todo o resto estão naquela caixa ali. Agora vamos desembrulhar tudo isso e instalar os cilindros. Então o pistão mais leve pesa 4,0. Temos dois pistões assim, o primeiro e o quarto, e o pistão mais pesado também pesa 4,0. Ou seja, a diferença de peso é de 7 gramas. Para esses pistões isso é simplesmente perfeito. Levando em conta que o pistão, os anéis do pistão, o pino, os travas, o peso total de um pistão é de mais de 4 kg, a diferença de peso é de 7 gramas. Isso é só uma fração de 10%.
o ressalto da camisa acima do bloco de cilindros, ajustamos o indicador, vemos que o bloco está em 0 e a camisa está em 0,3 décimos 0. 3 décimos esse é o limite superior para esse motor, ou seja, todas as camisas, eu já verifiquei todas, o ressalto é de 0,3 décimos. Agora vou tirar as camisas, instalar os anéis e depois colocar as camisas de volta no bloco. Então, comparei dois comandos de válvulas, este é o antigo, que estava instalado no motor, e este é o novo, que foi comprado e selecionado pelo código VIN. Então, qual é a diferença? Bem, assim como com o comando de válvulas durante a desmontagem, eu não lembro se estava no vídeo ou não, eu comparei com o comando de válvulas não do Euro 5, mas do Euro 2, acho que lá era a mesma coisa. Eu tinha esse ressalto aqui, havia um deslocamento, né? Ou seja, por exemplo, marquei a marca da correia dentada e vemos que no comando de válvulas antigo, esse ressalto fica exatamente em cima da marca e ele está dividido exatamente ao meio, ou seja, dá para ver que está simétrico. Já no comando de válvulas novo, vemos que o ressalto está mais deslocado para este lado, ou seja, o ressalto está mais longe da marca, e o mesmo acontece se olharmos para o primeiro ressalto. Na engrenagem, onde fiz as medições com o indicador de ponteiro, marquei na engrenagem a parte mais alta que o indicador de ponteiro me mostrou. Vemos que o comando de válvulas possui pinos para o sensor, distribuídos uniformemente, exceto em um ponto com 2 pinos. Assim, o sensor identifica a posição específica do comando de válvulas por esses impulsos eletromagnéticos. E vemos que o ponto mais alto do ressalto do primeiro pino, se olharmos deste lado, fica à esquerda de uma dessas saliências. E agora, da mesma forma, comparei no comando de válvulas antigo qual era o ponto mais alto que o indicador de ponteiro me mostrou, também fiz uma marca e vemos qual é o ponto mais alto no comando de válvulas antigo. O primeiro ressalto a partir da engrenagem está à direita, ou seja, mais uma vez, no comando de válvulas novo é o dente à esquerda, no comando de válvulas antigo é o dente à direita. E também contei, a partir das marcas do sincronismo, tivemos 29 dentes, isso mesmo, 29. No comando de válvulas novo, a partir das marcas do sincronismo, tivemos o dente número 30. E está certo, a engrenagem está deslocada mais para esse lado, consequentemente o ressalto, a marca no ressalto, também está deslocada para esse lado.
Estou limpando o novo comando de válvulas do óleo. Ele já passou por usinagem, ou seja, foi levado para o torneiro. Eles ajustaram as buchas nele e vemos que aqui eles já removeram essa graxa, a conservação, mas os ressaltos ainda não foram tocados. Ou seja, agora preciso limpar tudo isso com um solvente especial e então vou instalar o comando de válvulas no lugar. E também já preparei o virabraquim, agora preciso soprá-lo. Já preparei as bronzinas, os anéis de encosto, enfim, instalo o comando de válvulas e já começo a instalar o virabraquim.
quero destacar outro ponto importante. Também estava preocupado com isso e pensando em como conseguiríamos. Então instalei o comando de válvulas, instalei o virabrequim e alinhei as marcas da distribuição. Aqui a engrenagem é simplesmente encaixada no eixo, depois ela é puxada pelo volante e os parafusos que fixam o volante também apertam essa engrenagem. Como o bloco já tinha sido retificado na primavera passada, o eixo ficou um pouco mais baixo. Agora os torneiros fizeram o serviço e o eixo ficou ainda mais baixo. E então eu estava interessado em saber se haveria folga nessas engrenagens. Então instalei tudo, apertei bem a engrenagem, porque assim ela fica no lugar certo. Se não apertar, ela pode se mover um pouco e tal. Apertei bem a engrenagem e agora vamos ver. Ou seja, vemos que há uma folga, ela claro ficou menor do que em um motor padrão, que não tem os bancais usinados, mas de qualquer forma a folga existe, isso é o mais importante. Tenho 99% de certeza de que não vai ter problemas, ou seja, tudo vai funcionar bem. Temia que, se o virabrequim e o comando de válvulas travassem juntos, seria uma situação sem saída. Não sei o que faríamos nesse caso. Bem, é cerca de uma décima, na verdade até menos de uma décima, uns 7 ou 8 centésimos tem uma folga. Então com isso a gente já não pode fazer mais nada, ou seja, isso não tem mais conserto. Agora depende do bloco e o cliente vai ver isso quando desmontar o motor. Eu já falei várias vezes sobre isso, que para ter 100% de certeza no reparo é preciso trocar o bloco. Ou seja, eu sugeri ou comprar outro motor ou simplesmente encontrar outro bloco, mas o cliente não concordou, disse que esse bloco ainda aguenta, mesmo antes de entregar o bloco. Durante o trabalho na oficina eu liguei para o cliente e mais uma vez falei diretamente, enfatizei isso, que mais uma vez repito, avisamos que podem haver problemas com o bloco. Também já instalei a tampa dianteira, coloquei o retentor novo, a junta com vedante, apertei a tampa traseira, ainda não terminei o compressor, só recentemente o cliente pagou pelo virabrequim, enfim, pelas peças do compressor. Só recentemente elas chegaram, embora isso pudesse ter sido feito antes, não sei. 2 meses atrás dava para montar esse compressor, mas enquanto aguardávamos o bloco do volante, ainda tenho trabalho, preciso montá-lo. Então agora vou mexer nas bielas. Uma biela nossa é nova, o torneiro reprovou uma biela e temos 5 bielas. Após o concerto, como sempre, verificamos primeiro os encaixes das bielas e as bronzinas para checar deformações. Aqui está tudo certo, foram trocadas as buchas do pino do pistão e feito o torneamento. Então qual é a minha tarefa agora? Bom, também quero dizer que essas bielas foram ajustadas pelo peso há um tempo. Olha, dá para ver aqui que lixaram na esmerilhadeira, ou seja, o peso dessas 5 bielas é praticamente igual. Minha tarefa agora é verificar o quanto a nova biela se encaixa em peso com essas bielas. Bom, talvez se ela for mais pesada vou deixá-la um pouco mais leve, também lixando. Se for mais leve, bom, não sei, vou deixar como está porque eu nunca ajusto as bielas. No geral, tudo funciona sem problemas. Em toda a minha experiência, em 20 anos nunca fiz nada disso. Nunca fiquei lixando tampas ou algo assim, não sei. Estou desembalando uma nova biela daqui, tirando as tampas dessas bielas. Elas estão apertadas com o torque de trabalho agora. Depois tiro os anéis dos pistões e, como já falei, fazemos as medições e ajustamos cada pistão pela altura. Então vemos que a nova biela é mais pesada em 30, 44 gramas, 45.
Agora vou tentar tirar um pouco da tampa aqui, talvez desse lugar, ou seja, vou remover esses 40 gramas para que ela fique com o mesmo peso. Já que foi feito assim, então lixei aqui nesse lugar literalmente meio milímetro. E também na tampa aqui em cima e um pouquinho de lado. Agora vamos pesar. Bom, 3.672, esses aqui estão com 3.671, ou seja, 2 gramas. Nem vamos nos preocupar com isso. Ou seja, vamos considerar que as bielas já estão todas ajustadas pelo peso. Agora vamos trabalhar com os pistões. Certo, então instalei o pistão do segundo cilindro, o segundo pistão, e medi o ressalto acima do bloco dos cilindros. Vemos que o bloco está em 0. Então o bloco está em 0, 0 pequeno, grande, tudo 0. E o pistão está com 7 décimos. Aqui embaixo dá 6 décimos, na verdade embaixo dá 5 décimos, em cima dá 7 décimos. Bom, porque ele está sem os anéis, ele cai pelo próprio peso, então a média fica em 6 décimos. O ressalto do pistão acima do bloco dos cilindros é de 6 décimos. Bom, em teoria, esse é o nosso limite superior, aqui vai até 61 centésimos, ou seja, 6 décimos. Parece que poderia deixar assim mesmo, mas eu não sei. Vou dar uma olhada agora, provavelmente vou instalar esses dois pistões também e fazer as medições. Bem, talvez aqui a gente tenha de 0,3 a 0,6 milímetros, mas eu queria mesmo era fazer 0,3 milímetros, ou seja, o limite inferior. Não sei. Enfim, vou pensar agora, talvez eu instale a cabeça agora, coloque a cabeça, passe a pasta lá e faça as medições para ver qual vai ser a distância entre a válvula e o pistão, ou seja, quanto a pasta vai se deformar. Aí eu vou tomar uma decisão.
Vou resumir como estão as coisas e no que estou trabalhando agora. Tinha algumas imagens, cortei mais 2 pistões, então foi o primeiro e o terceiro. Tirei 3 décimos de cada, do primeiro, do segundo e do terceiro tirei 3 décimos. Bom, e lá ficou com 30 e poucas centésimas, ou seja, praticamente o limite superior. Então agora vou instalar esses pistões no lugar, colocar os anéis de pistão, a biela e já colocar os pistões no bloco. Depois vou virar o bloco para o outro lado. Já vou trabalhar ao lado do quarto, quinto e sexto pistão. Comecei pelo segundo pistão, do mesmo jeito. Fiz as medições, mostrei para a câmara, instalei sem os anéis, ajustei, coloquei os anéis de pistão, as bronzinas, lubrifiquei tudo, instalei o pistão na camisa, medi novamente, coloquei os pistões no bloco e segui o trabalho. O que eu fiz, instalei o cabeçote, temos um cabeçote novo, instalei os tuchos, peguei a junta velha que estava instalada no motor, coloquei esses marcadores em cada válvula e instalei os balancins, regulei as válvulas, apertei o cabeçote, instalei os balancins, regulei as válvulas e girei o motor para que as válvulas trabalhassem, para que o pistão se movesse para frente e para trás e vemos essa folga. Graças a esses marcadores eu vejo qual é a folga entre a válvula e o pistão agora. Legendas. Ou seja, vemos que mais ou menos temos 1,5 mm em alguns pontos mais, em outros menos, mas mais ou menos 1,5 mm de folga. Ou seja, de qualquer forma eu precisava verificar isso, dar uma olhada e me certificar mais uma vez, porque como já falei tenho muitas dúvidas em relação a esse motor. Agora eu vejo que está tudo certo, não vai ter nenhum problema. 1,5 mm é mais do que suficiente tanto para a folga térmica quanto para qualquer folga possível, para a fuligem e assim por diante. Ou seja, em 99,9% dos casos tenho certeza de que não haverá problemas com esse motor, aquele problema das válvulas não vai se repetir, é isso. Então agora, claro, vou tirar tudo isso que está grudado aqui, vou limpar aqui no pistão, ainda ficaram algumas marcas, vou tirar tudo isso, limpar e, como já disse, vou instalar esses 2 pistões lá. Hoje eu preciso terminar com os pistões, talvez fechar a tampa traseira, a dianteira eu já coloquei, fechar a tampa traseira, montar o compressor. Então o cliente liga, pergunta porque está demorando tanto, é porque é muito trabalho. Vamos continuar.